Olá pessoal, eu sou o professor Éder Almeida, de Química, e nós vamos discutir os seguintes temas nessa videoaula. O deslocamento do equilíbrio químico, o efeito do íon comum e o efeito do íon não comum. Nessa videoaula nós vamos trabalhar a parte de teoria, vamos trabalhar experimentos e vamos fazer também exercícios, resolver exercícios sobre o assunto, ok? Bem, gente, o deslocamento do equilíbrio químico é baseado no chamado princípio de Le Chatelier. E o que consiste esse princípio? Ele consiste no seguinte: se um sistema em equilíbrio é perturbado por uma alteração da pressão total, da concentração de um de seus componentes ou da temperatura, ele sofrerá um deslocamento no sentido de uma nova posição de equilíbrio para contrabalancear o efeito da perturbação. Então ele sempre vai procurar voltar para o equilíbrio químico, né? Ele sempre vai procurar retornar. Você pode alterar a pressão total, a concentração de um componente ou a temperatura, beleza? Bom, gente, vamos estudar a influência da pressão total sobre o sistema. A gente pode entender o seguinte, que quando aumenta a pressão total, você vai ter um deslocamento do equilíbrio beneficiando a contração volumétrica, ou seja, o local em que as substâncias gasosas ocupam o menor número de mols. Porém, se ocorrer a diminuição da pressão total, né, você vai ver que o equilíbrio vai se deslocar no sentido da expansão volumétrica, ou seja, de um maior número de mols. Bom, por exemplo, se eu tenho essa reação química aqui, P4 gasoso mais 6 de Cl2 gasoso em equilíbrio com 4 de PCl3 gasoso. Você vai perceber que no reagente você tem um total de 7 mols. Né? Você vai perceber que no produto você tem um total de 4 mols. Então, você pode perceber que no primeiro momento você tem uma pressão e um volume. Ok? Muito bem. Se eu aumentar essa pressão, você vai ter uma ocupação de um volume menor. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter um deslocamento da onde você tem maior volume para um menor volume, ou seja, do reagente para o produto, da esquerda para a direita. Então, esse sentido da esquerda para a direita é beneficiado pelo aumento da pressão. Por outro lado, se eu reduzisse a pressão, eu teria um deslocamento da direita para a esquerda, né? Beneficiando a produção de P4 e Cl2. Tá? Então, está aí a nossa explicaçãozinha. Pessoal, falando agora da concentração molar dos componentes. Vamos admitir que nós tenhamos um sistema em que eu vou alterar um componente. Se eu aumentar, adicionar ao sistema um componente, naturalmente eu vou estar aumentando a sua concentração. Aumentar a sua concentração significa jogar o equilíbrio químico para o sentido oposto. Então, se esse componente é reagente, o equilíbrio vai para o lado do produto, se deslocando para a direita. Se esse componente é produto, o equilíbrio vai para a esquerda, né? Se deslocando no sentido do reagente. Então, sempre ele vai se deslocar no sentido do benefício do consumo do componente. Por outro lado, se houver remoção, que é o oposto, nós vamos diminuir a concentração molar desse componente. Logo, o equilíbrio vai se deslocar no sentido da produção do componente. Então, o que vai acontecer? Se o componente for reagente, o equilíbrio se desloca para a esquerda, sentido do reagente. Se o componente for produto, se desloca para a direita, sentido do produto. Tudo bem? Pessoal, nesse exemplo que a gente está mostrando aqui, nós temos essa reação, né? Essa reação aqui, ó, que eu vou marcar para vocês, que está aqui embaixo, bem aqui embaixo. Ó, é a reação 2NO mais O2 dando 2NO2. Muito bem, o que você pode perceber? Em primeiro lugar, discutir 3 momentos importantes. Esse momento aqui, ó, que eu vou marcar aqui embaixo para você ver, que é o momento que as concentrações estão constantes. Nesse momento, você percebe que o sistema está em equilíbrio. Mas agora observe um negócio interessante que nós vamos verificar aqui. Ó. É nesse momento aqui, ó, esse instante T aqui. Ó. Olha o que você percebe aqui. Ó. Vou tentar marcar aqui para você ver. Ó, observa, a concentração de O2 aumentou. Quando a concentração de O2 aumentou, isso perturbou o sistema. Tá? E essa perturbação pode ser verificada por essa parte que eu estou marcando em verde aqui. Ó. Então, a concentração de O2 ela aumenta
E quando ela aumenta, ocorre essa perturbação daqui do estado inicial até o momento que o sistema volta para o equilíbrio. Muito bem, nesse momento, você percebe o seguinte, você percebe que a concentração do O2, né, ela dá uma diminuída, porém ela fica mais alta do que a inicial. Nessa situação, o NO, que tinha uma concentração mais alta, também deu uma diminuída, ficando mais baixa, e o NO2, que tinha um determinado valor, passou a ter um valor maior. Ó. Ela deu uma aumentada aqui. Ó. Ela deu uma aumentada. O que você percebe? NO2, o O2 diminuiu, o NO2 diminuiu e o NO aumentou. Esse diminuiu e esse aumentou. O que você percebe? Equilíbrio deslocado da esquerda para a direita, do reagente para o produto. Isso provocado por quê? Porque você aumentou a concentração, do O2, que eu estou marcando aqui, ó. Então você aumentou um reagente que está do lado esquerdo. Então o equilíbrio se deslocou no sentido do consumo desse componente. Naturalmente, alterou a concentração dos outros componentes presentes, tá bom? Bem, pessoal, uma aplicação muito interessante sobre o deslocamento do equilíbrio químico é essa situação mostrada nesse slide, que ocorre com a substância cloreto de cobalto. O cloreto de cobalto ele tem duas características muito interessantes, né? O cloreto de cobalto, ele quando está sem água, que a gente chama de cloreto de cobalto anidro, ele é azul, como está apresentando aqui nesse desenho. Vou botar só um pontinho aqui para você ver. Ó, vou botar um outro pontinho para você ver. Esse é o azul. Né? Quando ele está hidratado, ele está com 6 moléculas de água, ele é hexaidratado, ele tem essa coloração rosa. Como eu estou tentando marcar aqui com um xizinho só para você ver. Deixa eu botar outro xizinho aqui no cloreto de cobalto anidro. Bom, o que acontece? Se você está num dia de calor, né? Se você está num dia quente, você vai ter baixa umidade relativa do ar. A baixa umidade relativa do ar significa que você vai ter pouca água, né? A concentração de água vai tá baixa. Concentração de água baixa significa que você vai ter predominância do cloreto de cobalto anidro. Isso quer dizer que o seu galinho do seu souvenir vai ficar de coloração azul. Está aqui ele, ó. De repente, aumenta a umidade relativa. Aumentando a umidade relativa, você aumenta a quantidade de água. Aumentando a quantidade de água, o cloreto de cobalto passa a ser hexaidratado e aí ele passa a ter essa coloração rosa aqui, ó. E aí ele modifica a sua coloração. Isso te dá uma previsão se poderá ou não chover. Ou seja, o souvenir, o galinho, azul, tempo quente, baixa umidade relativa do ar. Coloração rosa do galinho é tempo provavelmente nublado com chance de chuva. Por quê? Porque você tem uma alta umidade relativa do ar. Beleza? Bem, pessoal, agora nós vamos falar da influência da temperatura sobre o sistema em equilíbrio. Então você tem lá um sistema em equilíbrio e de repente você coloca ele na água quente, por exemplo. Né? Você aumenta a temperatura. O que significa isso? Você vai ter um sistema absorvendo calor do meio externo. Então, vamos supor, botou um recipiente na água quente, o calor vai passar da água quente para o sistema. Isso quer dizer que ele vai se comportar de forma endotérmica. Ele vai se deslocar no sentido endotérmico. Se eu diminuir a temperatura, então, por exemplo, eu boto numa água com gelo, boto no gelo, baixo a temperatura, nós vamos perceber que vai acontecer o contrário. O sistema é que vai fornecer calor para o meio externo, para a vizinhança. Então, nós vamos ter um deslocamento no sentido exotérmico. Um bom exemplo para explicar isso, nós temos a reação NO2 dando N2O4. São 2 mols de NO2 dando N2O4 no estado gasoso. O NO2 é um gás de cor castanha avermelhado e o NO2 é um gás incolor. O ΔH da reação é menos 52 kJ por mol. Bom, o que significa isso? Se eu quiser deslocar o equilíbrio da esquerda para a direita, eu vou perceber que eu tenho que ter um sentido que obedece
o sinal da entalpia apresentada pela reação, que é menos 52,2. Esse sinal negativo quer dizer que a reação é exotérmica. Então, é um sentido exotérmico que será beneficiado pela diminuição da temperatura. Logo, se eu tenho um recipiente que está com gás de cor castanha avermelhada, a tendência dele é ficar incolor. Se eu pensar ao contrário, da direita para a esquerda, eu vou perceber que vai ser um sentido endotérmico. Então vai haver aumento da temperatura. Então o gás que estava incolor, ele tende a ficar mais castanho avermelhado, mais intenso nisso aí. Eu posso mostrar isso por esse gráfico. Ó. O aumento da temperatura, né, beneficia a produção do NO2, que é o gás castanho avermelhado, enquanto que a queda da temperatura beneficia o N2O4, que é o gás incolor. Ok? Voltando à questão da influência da temperatura sobre o equilíbrio químico. Como eu falei para você, eu estava falando do deslocamento do equilíbrio na reação 2NO2 dando N2O4. A influência da temperatura sobre essa reação. Eu falei para você o seguinte, que quando eu aumentava a temperatura, eu tornava a reação forte em relação à produção de NO2. O NO2 é esse gás de cor castanha avermelhada, tá certo? Se você bota na água quente, claro que ele vai permanecer castanho avermelhado, mas eu gostaria de mostrar para você que é uma reação relativamente lenta, mas vai dar para perceber, ó, que esse tom castanho avermelhado ele dá uma aumentada, ele fica bem castanho avermelhado. E outra coisa que eu gostaria de explicar para você, que depois eu vou usar a reação, você vai perceber que a garrafa ficou um pouquinho mais cheinha, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa questão da garrafa mais cheinha. Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, olha, eu botei aqui, deixei aqui um tempo para pegar mais ou menos a temperatura ambiente aqui do nosso laboratório, e agora eu vou colocar na água fria. O que vai acontecer? Eu havia explicado para você que na água fria a reação vai se deslocar no sentido exotérmico, e o sentido exotérmico beneficiava a formação do N2O4, que é um gás incolor. Você vai perceber o seguinte, ó, eu não mergulhei totalmente a garrafa, mas você já vai perceber que ela já está ficando mais clara. Ó, o tom é mais claro. Nós vamos fazer daqui a pouco um contraste, eu vou voltar a colocar lá para você perceber, né, já que a reação é muito lenta, eu não consigo fazer ela ficar incolor totalmente, para mostrar que você aumenta a coloração. Tá? Vou deixar mais um tempinho aqui. Ó, e você vai perceber um negócio, ó, a garrafa ficou um pouquinho mais magrinha, né? Diminuiu o volume. Tá certo? Ela diminuiu o volume. Então agora vamos perceber uma coisa, ó, eu vou voltar para cá, tá? Ó, ela tá magrinha e um pouco menos castanho, ó. Vou voltar para mostrar que ela tá um pouco menos castanho. Eu volto para cá para o meio quente. O que vai acontecer? Ó, observa. Você pode ver que o tom castanho já aumentou e ela voltou a ficar mais castanho. Ela voltou a ficar, vamos usar o termo, curtinha, ela aumentou de volume. O que significa isso? Vamos agora para o nosso quadro. Olha para cá no quadro. No quadro significou o quê? Como a reação é uma reação que para cá ela é exotérmica, a diminuição da temperatura beneficiou o N2O4, que é incolor. Quando eu aumentei a temperatura, eu beneficiei no sentido endotérmico. Logo, o N2O4 virou o castanho avermelhado, que é o NO2. E eu falei para você sobre a questão, até brinquei nesse sentido, garrafa magrinha, garrafa gordinha. Vamos pensar assim, você está numa pressão constante, tá certo? Mas você pode alterar o volume que está lá dentro em função das substâncias que se alteraram. E você pode perceber que esse gás aqui, usando o princípio a lei de Rayleigh, ele ocupa um volume, o equivalente a um volume que é proporcional a 1 mol que eu tenho aqui do N2O4. Se você não está lembrado, quando não tem nada escrito, coeficiente 1, que significa 1 mol. No momento que eu aumentei a temperatura, né, a garrafa engordou. Por que ela engordou? Porque o NO2 ocupa 2 volumes, o dobro do volume. É claro que não deu para precisar que realmente a quantidade de dor, porque a gente não está medindo isso. A gente está fazendo isso de uma maneira qualitativa. Mas rapidamente, acompanha aqui. Ó, você vai ter no frio, onde vai predominar o quê? O N2O4, o que vai acontecer? O gás fica incolor, garrafa magrinha. No calor, onde predomina o NO2, aumenta o tom castanho avermelhado,
garrafa gordinha, aumento de volume, ok? Espero que eu tenha dado algum esclarecimento sobre essa questão da influência da temperatura sobre o deslocamento do equilíbrio químico, tá bom? Valeu. Bem, gente, vamos fazer aqui um exercíciozinho de fixação que diz o seguinte: a tabela abaixo mostra os valores da constante de equilíbrio Kc de uma dada reação e a variação da temperatura em Kelvin. Então tá aqui, ó, gente, a temperatura, né, tá crescendo de 1 até 5 e a constante de equilíbrio também está crescendo de 1 até 5. Diante das informações fornecidas, podemos afirmar que a reação apresentada. Então vamos lá. Gente, se você olhar, a temperatura está crescendo e a constante de equilíbrio está crescendo. O que significa isso? Significa que você está aumentando a temperatura e o equilíbrio está sendo deslocado para a sua da esquerda para a direita. Isso quer dizer, então, que a reação está absorvendo calor e tendo esse sentido endotérmico beneficiado. Isso quer dizer, então, que o ΔH, no sentido direto, ele é positivo. Qual é o gabarito da questão? Gabarito letra B, ok? Bem, gente, vamos falar do efeito do íon comum. O efeito do íon comum é o deslocamento do equilíbrio provocado pela alteração da concentração de um componente do sistema. Normalmente na forma de íon, então é mais específico do equilíbrio iônico, tá? Que é o chamado íon comum, oriundo de uma substância externa da reação descrita. Então, por exemplo, nesse equilíbrio nós temos o íon dicromato com água, uma reação reversível, formando o íon cromato mais 2 mols de hidroxila. Muito bem. O íon dicromato, ele tem uma solução de coloração laranja, como essa figurinha que eu botei aí. Já o íon cromato é uma solução de coloração amarela. Bom, o que se percebe é o seguinte, que quando eu adiciono, por exemplo, o NaOH, que é uma substância externa ao sistema, ele torna um meio básico, e esse meio básico faz a predominância da solução amarela em relação à solução laranja, ou seja, eu vou formar íon cromato, tá certo? O íon de cromato tende a desaparecer, então logo a cor laranja desaparece, e o íon cromato é que vai predominar com a coloração amarela. Bom, como é que se explica isso? Vamos pensar assim, você tem lá um sistema em equilíbrio, e no momento que você adicionou o NaOH se ionizou, formando Na+, mais OH-. Isso imediatamente aumentou a concentração de OH-, aumentou a concentração de hidroxila, aumentou o pH. Isso significa que houve um deslocamento do equilíbrio iônico no sentido 1, ou seja, da esquerda para a direita. Isso fez com que aumentou a concentração do íon cromato, que é a solução que tem coloração amarela. Logo, a coloração laranja do íon de cromato tende a desaparecer e a coloração amarela do íon cromato fica predominante. A solução fica amarela, ok? Bom, gente, agora nós vamos mostrar na prática como funciona esse equilíbrio, ok? Passando aqui para os frascos, nós percebemos aqui os dois becquerels. O primeiro com essa solução laranja aqui. Essa solução laranja é uma solução, como está escrito com a canetinha, é uma solução de dicromato, na forma de dicromato de potássio. O que importa aí é o dicromato. Essa outra amarela é uma solução contendo o cromato. Muito bem, aqui nós temos o hidróxido de sódio, que é a fonte de hidroxila, a base. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar um pouquinho de hidróxido de sódio na solução de cromato. Se você perceber, ó, vou colocar até 2 pipetinhas aqui, você vai perceber que não acontece absolutamente nada. Mesmo que eu venha balançar aqui, ó, usar o bastão, ela continua amarela. O que significa isso? Significa que essa solução de cromato, ela é beneficiada pelo meio básico. Daqui a pouco eu te explico isso no quadro. Bom, porém, se eu colocar essa mesma solução de hidróxido de sódio na solução laranja, solução de dicromato, e dar uma mexidinha, você vai perceber que ela já vai começar a mudar de cor para o amarelo. Ela já está começando a se alterar. Claro que eu vou botar mais um pouquinho aqui, que ela deve estar muito concentrada. Ó, já estou percebendo que ela vai ficar amarela olhando aqui de cima. Ó, se você perceber, ó, ela já vai tomar a tonalidade amarelada. Vou botar mais um pouquinho só para você não desconfiar de mim. Aqui, ó, percebendo que ela passa a ter o tom amarelo, ok?
que significa isso? Agora aqui no quadro explicando. A colocação da hidroxila, que está do lado do reagente, do lado esquerdo, deslocou o equilíbrio, porque o meio básico aumentou a concentração de hidroxila. Logo deslocou o equilíbrio desse íon, né? Essa posição que está do lado esquerdo do reagente para o lado direito, seguindo o princípio de Le Chatelier. Logo a solução laranja passou a ser a solução amarela. Você pode perceber que quando eu coloquei essa hidroxila no cromato, que é amarelo, a solução continua amarela. Por quê? Porque aumentando a concentração, eu continuo forçando ela a ficar amarela. Posso então resumir dizendo que, em meio básico, aumenta a concentração de hidroxila, o que aumenta o pH, desloca o equilíbrio no sentido 1, que é da esquerda para a direita, e o nome disso chama efeito íon comum. Por que o nome disso é efeito íon comum? Porque foi provocado pela alteração da concentração de um íon que está presente na própria equação reversível, na própria reação reversível. Logo, provocou esse deslocamento de equilíbrio. Ok? Bem, gente, falando agora do efeito do íon não comum. O efeito do íon não comum é o deslocamento do equilíbrio químico provocado pela presença de um componente de fora do sistema na forma de íon não comum, logo é um equilíbrio iônico, oriundo de uma substância adicionada capaz de provocar o deslocamento do equilíbrio da reação química inicial. Nós vamos voltar para o sistema dicromato-cromato. Você sabe que a solução de dicromato ela é de cor laranja. A solução de cromato é de coloração amarela. Se eu, no lugar do NaOH, que foi comentado no efeito do íon comum, eu colocar HCl, você vai ter um meio ácido. E esse meio ácido vai fazer predominar a coloração laranja do íon dicromato. Ou seja, vamos ter o amarelo desaparecendo e aparecendo a cor laranja do íon dicromato. Esse fenômeno pode ser descrito pelo seguinte conjunto de reações. A adição de HCl vai ionizá-lo. É um ácido forte, vai produzir H+, mais Cl-. Isso vai implicar num aumento da concentração de H+, numa diminuição do pH. Consequentemente, nós vamos ter a reação H+, mais OH- dando H2O. Bom, OH-, hidroxila e água são espécies do equilíbrio citado. Com o seguinte detalhe, o OH- vai diminuir e a água vai aumentar. O OH- está do lado esquerdo da reação e a água do lado direito. Aplicando no Le Chatelier, a diminuição de um componente do lado esquerdo e o aumento de um componente do lado direito faz a reação se deslocar do lado direito para o lado esquerdo. Ou seja, ela vai se deslocar no que nós chamamos ali no nosso esquema de sentido 2. Logo, nós vamos ter a predominância do íon dicromato, que tem coloração laranja, ok? Gente, voltando agora para a explicação, através do experimento. Voltamos aqui para o sistema de cromato e cromato. A mesma historinha. Solução laranja é a solução de dicromato. Solução amarela, solução de cromato. Agora eu coloco aqui para você uma solução de HCl. Como eu havia explicado antes, é uma substância que produz H+, que torna o meio ácido, até por ser um ácido. Beleza? Bom, aí eu pego esse HCl e adiciono aqui na solução do dicromato, a solução laranja. Se você perceber, posso até mexer aqui, ó, não acontece nada. Por quê? Porque esse meio ácido beneficia o íon dicromato. Mas se eu adicionar esse mesmo ácido no cromato, você já está percebendo que já está modificando de cor, né? Já está ficando laranja. Eu vou botar mais um pouquinho aqui, só para você acreditar que eu não estou mentindo. Ó. E se eu der uma leve misturadinha aqui? Ó. Ah, mas professor, voltou a ficar amarelo. Por quê? Porque ainda a concentração de cromato deve ser alta. Então, o meio ainda deve estar relativamente básico. Eu coloco mais ácido para formar mais água. E professor, não entendi. Por que formar mais água? Porque o H+ vai começar a se juntar com o OH- que estava aqui dentro, deixando a solução amarela. Eu estou enchendo isso de ácido. Acho que agora eu consegui superar
o H- que está aqui dentro, olha lá, ela ficou laranja, tá bom? Então agora voltando aqui para o quadro, só para reforçar, ó, eu coloquei o H+, tornei meio ácido, eu diminuí o pH, promovi essa reação química aqui entre H+ e OH- formando água. Isso simultaneamente, diminuí a concentração de OH-, aumentei a concentração de água. Diminuí quem estava do lado esquerdo, aumentei quem estava do lado direito. Joguei o equilíbrio para a esquerda, sentido 2. Logicamente, o que aconteceu? O sentido 2 fez o amarelo virar laranja. Isso tem um nome, chama-se efeito do íon comum. Por quê? Porque o H+ não participa desse equilíbrio. Beleza? Valeu. Bom, gente, uma aplicação do efeito do íon não comum acontece no fenômeno de sistemas insolúveis. É a reprecipitação. Vou usar como exemplo aqui um precipitado que a gente pode fazer com cromato de potássio, por exemplo, e nitrato de prata, que é o cromato de prata, de cor tijolo. A gente percebe que se a gente adicionar uma substância que tem o íon cloreto, por exemplo, cloreto de sódio, ácido clorídrico, a gente vai ter a troca do precipitado. Ele de tijolo fica branco por causa da presença do cloreto de prata. Muito bem. Isso acontece por quê? Porque você tem lá uma solução de o precipitado cromato de prata, mas a parte líquida é uma solução saturada. E aí o que vai acontecer? Você tem esse equilíbrio. O cromato de prata sólido em equilíbrio com o cromato de prata aquoso e com os seus íons, 2 mols de prata aquoso e o cloreto. Né? Isso te dá um tipo de solubilidade, né? Te dá uma solubilidade que vai ser a raiz cúbica do KPS. Na verdade, é a raiz cúbica de 4 vezes o KPS. Tá certo? Muito bem. Aí o que vai acontecer? Você adiciona a fonte de cloreto, que é o cloreto de sódio. Isso vai gerar a dissociação do cloreto de sódio, que vai aumentar a concentração de cloreto. Isso possibilita a precipitação do cloreto de prata, cujo, mesmo ele tendo um KPS, né, mesmo ele tendo um KPS mais alto, quando a gente tira a raiz quadrada, que é a expressão da solubilidade, vai dar uma solubilidade menor. E essa solubilidade menor permite que o cloreto de prata, que é branco, precipite, vai roubando os íons prata e transformando em cloreto de prata, que é branco, e dissolvendo o cromato de prata, que é tijolo, como mostramos na figura ao lado. E dessa forma nós vamos ter alteração da cor do precipitado. Agora nós vamos fazer a demonstração dessa experiência. Olhando para os recipientes, você vai ver lá, soluçãozinha de cromato, que é o cromato de potássio. Esse frasquinho aqui contém o nitrato de prata. Muito bem. Quando eu adiciono o nitrato de prata no cromato, você pode perceber a formação do precipitado de cor tijolo. Vou deixar ele mais um pouquinho só para ele precipitar. Tá lá. Então o que está acontecendo aqui? Rapidamente no quadro. Prata, cromato de prata precipitado por tijolo. Próximo passo, adição de HCl. Então voltamos para cá. Ó, vamos adicionar o HCl. Quando a gente começa a adicionar o HCl, ó, começamos a adicionar o HCl, primeira coisa que eu já estou percebendo. Eu não sei se eu, por ser químico, eu vejo demais. Ó, a gente vai perceber o desaparecimento da coloração tijolo, o amarelo, voltar ao amarelo. Você pode ver que o amarelo agora ele está leitoso. Esse amarelo leitoso é porque você tem aqui, na verdade, gente, o cloreto de prata, que ele tem a coloração branca. Como eu falei para você, estava mascarado pela solução amarela. Eu vou botar mais um pouquinho de cloreto, só para ver se a gente consegue. Ó, vou botar mais cloreto aqui, que no caso é mais HCl. Você pode perceber que, como eu falei para você, o desaparecimento e a forma leitosa que ficou a solução mostra. Só que quando a gente botou aqui o excesso de HCl, o que aconteceu? Ó, vou botar mais um pouquinho de prata aqui. Ó, olha lá a formação do precipitado, agora dá para ver que é branco. O diretor pode até aproximar um pouquinho aqui, vou aproximar para você, ó.
o pessoal poder ver que ele fica branquinho. Olha lá, olha para o meu dedo, olha lá, fica branquinho. Perfeito? Eu vou botar mais um pouquinho de prata para você perceber que ele vai precipitando aqui, ó. Olha lá, a formação do precipitado branco, como eu havia descrito, ó. Olha lá. Ele não chega a ficar branco totalmente, porque, primeiro, quando eu botei muito ácido, o dicromato virou cromato, o cromato virou dicromato. E ao mesmo tempo, o que aconteceu? Ele foi dissolvendo aqui por causa do volume do recipiente, que é muito grande. Tá ok? Então tá aí a explicaçãozinha desse efeito do íon não comum provocado pela reprecipitação, né? Do precipitado tijolo de cromato de prata ao precipitado branco do cloreto de prata. Valeu! Bom, gente, fazendo agora um exercíciozinho de fixação, envolvendo o efeito do íon comum e o efeito do íon não comum. O íon hipoclorito, na forma de solução aquosa de hipoclorito de sódio, o íon hipoclorito é o ClO-, o hipoclorito de sódio, NaClO, é muito utilizado como gemicida devido à sua ação oxidante. Essa reação produz o gás cloro, que aumenta a eficiência como gemicida. Quando em solução aquosa, essa substância apresenta coloração esverdeada. A equação abaixo mostra a redução do íon hipoclorito em água e sua ação como gemicida. Muito bem, está aí a equação. Considerando as reações apresentadas, são feitas as seguintes afirmativas. Então, discutindo uma por uma. A diminuição do pH aumenta a eficiência da ação gemicida da solução de hipoclorito. Bom, diminuir o pH significa o quê? Aumentar a concentração de H+. O que esse H+ vai fazer? Vai reagir com a hidroxila, produzindo água. Isso vai aumentar a concentração de água e diminuir a de hidroxila. Vai deslocar o equilíbrio da esquerda para a direita. Isso vai produzir mais cloro. Produzindo mais cloro, aumenta a eficiência. Então, eu posso dizer que essa afirmativa número 1 ela é verdadeira. 2. O meio básico aumenta a eficiência da ação gemicida da solução de hipoclorito de sódio. Bom, se eu tornar o meio básico, eu aumento a concentração de hidroxila, que está do lado direito. Logo, o equilíbrio vai se deslocar para o lado esquerdo. Isso diminui a produção de cloro. Se diminui a produção de cloro, a ação gemicida diminui e não aumenta. Afirmativa falsa. A eficiência da ação gemicida de hipoclorito não depende do pH da solução. Poxa, gente, a gente discutiu duas afirmativas falando da questão do H+, do H-, né? A queda do pH aumentou a eficiência e o aumento do pH, ou seja, tornando o meio mais básico, diminuiu essa eficiência. Logo, o pH influencia, sim. Então, essa afirmativa é falsa. A adição de gotas de HCl diluído torna a solução mais esverdeada. Bom, se eu adicionar mais HCl, significa que o HCl é um ácido forte, vai produzir mais H+, e essa produção de H+, vai diminuir o pH. Vai acontecer o mesmo efeito citado na nossa afirmativa número 1. Né? Vai aumentar a eficiência. Mas aumentar a eficiência significa produzir mais cloro. E produzir mais cloro significa tornar, como o próprio enunciado diz, uma solução mais de cor esverdeada. Isso quer dizer que essa afirmativa é verdadeira. Logo, a 1 e a 4 são as verdadeiras, o gabarito é a nossa letra E, ok? Bom, gente, muito obrigado em nome da nossa equipe, das minhas orientadoras e em meu nome. Tchau.